Bem-vindas, bem-vindos ao terceiro episódio do Homens de Palavra, um podcast para conversar sobre o ser humano, a mente, o corpo, a psicanálise e, claro, as questões sobre masculinidade, já que os homens, como a gente já falou algumas vezes, são aqueles que menos falam sobre suas emoções e isso tem deixado os homens cada vez mais sozinhos, doentes e, infelizmente, tem levado muitos a perder suas vidas precocemente. Você não precisa ser homem para estar com a gente. Você só precisa ter o desejo de desvendar os mistérios da nossa mente e do nosso corpo. E desvendando esse mistério, você pode entender mais e melhor os nossos sofrimentos, nossa personalidade e comportamento. Hoje a gente vai mergulhar na relação entre corpo e mente e tentar entender como essa separação, que parece natural pra gente, na verdade é uma construção e faz bem pouco sentido, inclusive. E mais, como isso molda de um jeito muito sutil e muito profundo a forma como a gente vive, pensa e se comporta. Uns dias atrás eu postei alguns conteúdos na minha página com algumas falas sobre o nosso primeiro episódio e um dos comentários me chamou a atenção. Um dos seguidores disse: "Vivemos em um tempo de corpos fortes e mentes fracas." Esse assunto ele me chama bastante atenção há um tempo, já que é muito comum a gente pensar só no nosso cérebro ou na nossa mente quando se trata de psicanálise, ou até de psicologia em geral. Mas esse comentário me fez pensar uma coisa. Será que na verdade não é o contrário, né? Será que nós realmente vivemos nesse tempo onde os corpos são fortes e as mentes fracas? Inclusive um alerta aí, antes de eu abordar essa ideia, né? Na dúvida, a primeira coisa, não deixe de se exercitar diariamente. É essencial para a sua saúde física, mental, longevidade e autoestima. Não nos entenda errado. Mas voltando a essa ideia, né, de mentes fracas e corpos fortes que esse seguidor aí, esse companheiro passou pra gente, eu acredito que na verdade nós vivemos em uma era de mentes muito fortes ou até rígidas e corpos que aparentam força. É o que a gente vai conversar hoje. Será mesmo que a gente vive em uma época de obsessão pelo corpo? Ou na verdade a gente está se anestesiando para não sentir o nosso corpo, a nossa história, os nossos traumas? Será que tudo isso que a gente vê não passa de uma imagem que a gente chama de corpo? E será que essas pessoas que postam suas rotinas de treino, nutrição e beleza, será que elas podem ser consideradas narcisistas? Inclusive, narcisista talvez seja o termo que a gente mais ouve hoje em dia, né? Tanto em grupos, né, que discutem psicologia, quanto como até uma forma de xingar pessoas, né? De ofender pessoas que são egoístas ou que são muito dedicadas à sua aparência, né, e tal. Mas a gente vai entender isso um pouco melhor. Alguns casos sim e outros não, né? A gente pode considerar esses tipos de pessoa narcisista, né? Mas mais interessante que isso é que o narcisismo talvez não signifique exatamente o que você está pensando agora, que foi um pouco disso que eu falei, né? Pessoas egoístas, que são muito preocupadas com a aparência. Talvez isso seja uma das características, mas não é o que explica de fato, né? O que é o narcisismo. No senso comum, nós entendemos o narcisista como um sinônimo de alguém vaidoso, arrogante, metido, que expõe, né, suas selfies, suas fotos de espelho, etc. Na verdade, o narcisismo é algo bem mais profundo, né? E ele tem tudo a ver mesmo com o corpo. Ou melhor, né? Ele tem mais a ver com a desconexão do corpo com a nossa mente. Então a gente deixa o nosso corpo de lado e investe uma energia imensa numa imagem que a gente cria de nós mesmos, né? Que você cria de você mesmo. Você vai ver que muitas pessoas que se consideram superiores intelectualmente por não postarem seus corpos na rede também podem ser narcisistas, né? Talvez até mais do que as pessoas que elas acreditam serem fúteis por postar suas fotos dos seus músculos nas redes. Mas antes da gente mergulhar e responder essas questões e desvendar esses mistérios aí, aqui vai um resumo dos 2 primeiros episódios.
No primeiro episódio, discutimos o que é ser homem, tanto biologicamente quanto culturalmente. Refletimos sobre como o modelo tradicional de masculinidade, baseado em força, controle e silêncio, afeta profundamente a saúde mental dos homens e seus relacionamentos. Apresentamos dados de instituições como o IBGE, o Ministério da Saúde e a OMS, Organização Mundial da Saúde, que mostram como os homens lideram as estatísticas de suicídio, mortes violentas e acidentes, além de buscarem menos ajuda emocional. Isso revela como a cultura do silêncio emocional ainda prevalece. Desde a infância, meninos aprendem que demonstrar emoções é sinal de fraqueza, que molda sua identidade com base nas expectativas dos outros, não em seus sentimentos reais. Mas os tempos estão mudando. A identidade masculina, assim como qualquer identidade humana, é moldada pelo ambiente, que inclui cultura, educação, redes sociais e afetos. E embora o cérebro humano tenha mudado pouco desde a pré-história, as exigências sobre o que é ser homem seguem se transformando. A grande revelação do episódio: o corpo do homem foi transformado em máquina, e a masculinidade, em muitos contextos, ainda é entendida como sinônimo de produtividade, resistência e silêncio, quando na realidade poderia ser muito mais. No segundo episódio, refletimos sobre o poder transformador da fala. Questionamos se colocar em palavras os nossos problemas pode nos curar, e buscamos respostas na filosofia, espiritualidade, ciência e na psicanálise. Exploramos a origem da palavra e seu papel único na experiência humana. Ela nos permite lembrar, imaginar, sofrer, amar e dar sentido à vida. Discutimos como o silêncio imposto aos homens, muitas vezes confundido como força, pode ser um fardo que adoece e aprisiona. A partir do pensamento do filósofo Ralph Waldo Emerson, falamos sobre a coragem de se expressar com autenticidade. E com a psicanálise, entendemos que a fala pode curar. Freud mostrou que sintomas físicos podem desaparecer quando emoções reprimidas encontram escuta. Concluímos que ser homem de palavra vai além de cumprir promessas. É também falar de si e é dar voz à própria verdade. Falar pode ser um ato de libertação. Hoje, no nosso terceiro episódio, a gente fala de uma era, a nossa era, em que o corpo parece estar no centro de tudo. É vídeo de treino, rotina saudável, receitas milagrosas e um culto à performance, ou seja, a aparecer. À primeira vista, isso parece ser positivo. Afinal, cuidar do corpo é cuidar da saúde. A cultura do corpo será motivação ou cobrança? A gente começou a refletir nesse episódio, uma coisa. A gente se perguntou, será mesmo que nós vivemos em uma época de obsessão pelo corpo ou, na verdade, a gente está se anestesiando para não sentir nosso corpo, nossas emoções, nossa história e os nossos traumas? Será que a gente está usando, os exercícios, o nosso culto ao corpo para se esconder de nós mesmos? Vamos refletir uma coisa. Você concorda que o corpo sente antes da mente entender? Ou seja, antes de você formular frases, raciocínios, você concorda que o seu corpo sentiu coisas antes mesmo disso? Se você parar para pensar, um exemplo bom é quando você leva um susto. Quando você fica ansioso, quando algo aperta o peito ou trava a garganta. É o corpo que está te avisando. E mesmo assim, a gente trata ele como se ele fosse uma parte separada, como se só servisse para ser controlado, moldado ou mostrado para os outros. Mas e se esse cuidar do corpo for, na verdade, uma forma de anestesia, como a gente falou no início? De não entrar em contato com essas dores, com esses vazios, com a história que esse corpo carrega. O corpo, como você sabe, é algo físico, biológico. É composto por célula, tecido, órgão, sistemas interligados, A gente tem um sistema nervoso, digestivo, imunológico, etc. Durante muito tempo, inclusive, esse corpo foi tratado como uma máquina, por certas visões da medicina e da ciência. Essa visão do corpo como uma máquina foi influenciada por um filósofo francês chamado Descartes, que nós citamos, inclusive, no primeiro episódio do podcast. Através dessa visão, seu corpo, o meu corpo, era visto como separado da mente. E a mente tinha uma importância maior do que o próprio corpo. O corpo passa a ser visto como inferior, animal, impulsivo, que deve ser controlado pela razão. Alguns filósofos como Merleau-Ponty, Russell, por exemplo, trouxeram uma outra visão. O corpo não era essa máquina, e nem só carne. É através do corpo que você sente, se move e que você habita, o mundo. Ou seja,
O corpo é uma condição para você existir. Antes de pensar, eu toco, eu vejo, eu escuto, eu tremo, eu cheiro. Outra pessoa que pensou muito sobre o corpo foi o Charles Darwin. Tem um livro dele que chama A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Ele diz uma coisa assim: os movimentos expressivos no rosto e corpo servem como primeiro meio de comunicação entre mãe e seu filho. Os movimentos expressivos conferem vivacidade e energia às nossas palavras faladas. Revelam pensamentos e intenções dos outros de modo mais verdadeiro do que o fazem as palavras, que podem ser falseadas. A livre expressão de uma emoção através de sinais externos a intensifica. Por outro lado, a repressão, até onde isso for possível, de todos os sinais externos enfraquece nossas emoções. Aquele que se permite expressar por uma gesticulação violenta incrementará a sua ira. Aquele que não controla os sinais de medo vivenciará esse medo em um grau mais elevado. E aquele que permanece passivo quando subjugado pelo pesar perde sua melhor oportunidade de recuperar a elasticidade mental. Essas observações do Darwin, elas foram feitas ainda no século XIX. E é interessante como que elas antecipam muitas discussões atuais sobre o corpo, emoção e linguagem. Hoje, a neurociência e a psicologia corporal, por exemplo, reconhecem que o corpo não é só um invólucro, né? Um pacote da mente. Ele é parte essencial da forma como nós sentimos, nos comunicamos e como a gente existe no mundo. E não é por acaso, em situações de estresse, por exemplo, ansiedade ou trauma, é o corpo quem reage primeiro. A garganta aperta, o estômago embrulha, o peito fecha. Talvez nesse momento você tenha se frustrado com um amigo ou a sua namorada e você não está conseguindo dormir ou se concentrar nos estudos. Os seus batimentos cardíacos estão mais rápidos, sua respiração irregular, você sente raiva, talvez tristeza. O corpo fala. E quando a gente ignora essa fala, né, seja por hábito, vergonha ou medo, a gente perde a chance de lidar com o que está realmente sentindo. Às vezes, calar o corpo, né, é calar a nossa própria verdade. E escutar ele pode ser o primeiro passo para a gente conseguir se reconectar com o que realmente se passa dentro de nós. Isso era também o que um autor que eu admiro muito pensava, que é o Alexander Lowen. Para ele, o organismo fala uma língua que é anterior, né, que antecede e transcende, até supera a expressão verbal. A língua do corpo é o movimento, a postura, a atitude. Ele, inclusive, defende que não existe, né, uma real mudança numa pessoa que vai a um terapeuta e só trata, né, a sua mente através do discurso, né, e deixa de lado o corpo. O que o Lowen propõe, né, e que muito da ciência de hoje também acredita, e a gente vê muito na clínica, né, nos nossos atendimentos, é que o corpo ele não é só um hospedeiro da mente, né? A gente não tem o corpo para ficar carregando a nossa mente, o nosso ego. Na verdade, todas as nossas emoções, nossos sentimentos, eles aparecem, né? Eles estão se relacionando o tempo todo com a nossa mente e o nosso corpo. Então, o medo, ele aparece no estômago, nas pernas que tremem, a tristeza, ela pesa nos ombros, né? Na respiração, a alegria ilumina o seu rosto, expande o peito. E esse modo de pensar rompe, né? Com a ideia de que o corpo é só uma consequência, né? Só esse hospedeiro. Para o Lowen, o corpo é a nossa essência, né? E ele insiste, se você quer compreender alguém emocionalmente, você precisa observar o corpo dela, a postura, sua forma de respirar, o jeito como ela se move ou se retrai. Ele mostra como os bloqueios emocionais criam tensões musculares crônicas, padrões de respiração limitados, posturas, né, defensivas, pessoas, por exemplo, que se sentem muito rejeitadas, muito submissas, são pessoas que muitas vezes andam arqueadas, né, com as costas um pouco arqueadas, assim, né, ou meio que olhando para baixo, né, numa posição de submissão, né, aos outros. E inversamente, quando a pessoa consegue acessar, né, esse sentimento profundo, o corpo também se transforma, né, então ela se solta, né, ela se reconfigura, ganha mais vitalidade, você consegue ver essas coisas nos corpos, né. E o Lowen não estava sozinho nessa visão. O Freud ele já falava de pulsão.
Imagina que pulsão é aquilo que impulsiona o ser humano. Se você pensar nos animais, os animais a gente vai dizer que eles têm instintos. Então eles têm o instinto à proteção, o cuidado, o instinto de alimentação, né, a fome. Nós, seres humanos, também temos instintos, mas a gente é diferente. Então, a fome para nós não representa só o instinto, né? Só a necessidade natural de se alimentar. A gente também vai ter uma representação dessa fome, desse instinto na nossa mente. E é isso que é a pulsão. É essa representação imaginária, psíquica do nosso corpo, das necessidades que a gente tem no nosso corpo. Sabe aquela avó que serve jantar, gosta de receber as pessoas, né, para comer e talvez até fique meio chateada, né, quando oferece a comida e as pessoas não querem repetir ou não querem comer. A comida tem um significado, né, para essa pessoa. Ela se tornou uma forma dessa pessoa comunicar, né, falar o quanto ela gosta das pessoas, o quanto ela te ama, né, através de um prato de comida. Tem outras pessoas que vão ser alimentadas de forma exagerada e também podem desenvolver transtornos alimentares, né? Pessoas que comem muito porque aprenderam a receber amor só dessa forma. Então a comida passa a ter não apenas esse significado natural, de satisfação de uma necessidade natural, que é a fome, mas ela também passa a ter um significado, né? Ela se conecta com as nossas emoções. É a mesma coisa, só que pensando, né, ao contrário da pessoa que estava se formando na sua infância, recebeu o alimento só como um meio de sobrevivência. Você já deve ter conhecido algumas pessoas que dizem que não gostam de comer, inclusive. Eu conheci pessoas que se alimentam basicamente com suplementos e não com alimentos convencionais, porque essas pessoas não têm prazer em comer. Então a pulsão é essa energia que impulsiona a gente e que está muito ligada aos nossos desejos. São os nossos instintos, mas são os nossos instintos, a nossa emoção, o nosso corpo, representado, né, através da nossa mente. É como se tivesse uma mediação entre aquilo que a gente quer e o nosso objeto, né? Então a gente até sente fome, a gente quer um alimento, mas o alimento significa mais do que simplesmente a nutrição. Isso mostra, né, que para o Freud o corpo não é só um pano de fundo. A gente às vezes tem a impressão que a psicanálise, a psicologia só fala da mente, né, mas é justamente o contrário, né? Corpo e mente estão o tempo todo se relacionando, né? Não faz sentido essa separação. O corpo, na verdade, é o motor da vida mental. A mente só entra em jogo porque o corpo sente, deseja, sofre, quer, e essa ideia ganha ainda mais força quando a gente olha para o trabalho de um neurologista português chamado Antônio Damasio, especialmente um livro, né, que chama O Erro de Descartes. O título já é bem interessante, né, tipo, bem provocador, assim. Ele está criticando esse filósofo, René Descartes, né, que é aquela pessoa que você já deve ter ouvido falar, né, que pensou que falou aquela famosa frase, né, penso, logo existo. Você já deve ter escutado isso em algum momento, né, e eu falei nos primeiros episódios e falei aqui também na introdução desse episódio sobre como o Descartes, ele priorizava, né, para ele a essência, né, do ser humano era a própria mente, né, era o pensamento, né. O corpo, ele não teria a mesma importância que a mente tem, né? Por isso essa ideia do penso, logo existo. Para o Damasio, então, essa cisão, né, que o Descartes sugeria, nessa divisão entre corpo e mente, é um erro. A mente não é algo separado do corpo, mas um prolongamento, né, sofisticado dos processos biológicos. Então, na verdade, a mente é parte do corpo e não o contrário. Então a consciência nasce no corpo. E essa contribuição, né, do Damasio mostra que a conexão entre mente e corpo não é apenas, né, um drama, né, um draminha que a gente cria aí na nossa mente. Mas ela é um fenômeno, né, neurológico e cultural, né? Então tem aí uma questão cultural, científica junto, né? Como no exemplo do sujeito narcisista, que não é apenas alguém vaidoso ou egocêntrico. É alguém que, por traumas ou ausências emocionais, né, muito precoces na infância, né, se organizou, né, criou a própria personalidade em torno dessa imagem, né, idealizada. A pessoa precisou criar essa imagem para sobreviver, muitas vezes construída para atender expectativas
externas, perdendo o contato com afetos mais primitivos e verdadeiros. Essa idealização, no fundo, é uma tentativa de se proteger da dor de não ser aceito como se é, né? Os sentimentos, eles passam a ser algo ameaçador para a pessoa, né? Para essa pessoa que a gente está chamando aqui de narcisista. Outro autor que eu gosto bastante também, que é o Gabor Maté, ele aponta que a saúde, né, ela é um estado de completude, né, wholeness, né, em inglês que ele fala. E o narcisismo, tal como o Lowen diz, como outras visões da psicanálise, da psicologia também sustentam, né, essa forma que a gente falou aqui, né, a negação do sentimento, investimento numa imagem. Então, nessa visão do Lowen, o narcisismo seria justamente a experiência de perder essa completude, né, de perder a saúde como esse todo, né, como o corpo todo conectado, mente e corpo, todas as partes, né, inclusive conectado com o que está fora de nós, né, a natureza, as outras pessoas. Então, no narcisismo a gente vive em partes, né, como se a gente tivesse mutilado a imagem sem o corpo, a mente sem afeto, o gesto, né, tipo o nosso comportamento sem desejo, as nossas ações sem desejo, né. Então, você imagina, inclusive eu lembro uma coisa bem interessante que o Lowen fala, né, que é como é entediante, ele não usa essa palavra, mas ele fala algo assim, né, como é estranho, entediante você ver uma pessoa que fala sem sentimento, uma pessoa que é meio fria, que tá sempre meio flat, meio reta, né, e quando você escuta uma pessoa que tá apaixonada, né, tá sentindo aquilo que ela fala, geralmente a gente costuma também se apaixonar, né, você olha para essas pessoas, né, você quer assistir mais um programa de TV quando o apresentador é bom, né, quando ele fala com emoção. Você pode, um exemplo muito popular, inclusive, né, é o Neto, né, o craque Neto na Band, que eu assisto muito. E ele, assim, eu nem sou corintiano, eu sou São Paulino, mas, assim, o jeito que ele fala, né, ele carrega o programa durante, né, acho que é 1h30, né, de programa, da 1 às 2h30, praticamente assim, ele é o principal ali, ele fala pra caramba, consegue improvisar e ele fala com muito sentimento o tempo todo. Então, mesmo não sendo São Paulino, e eu ouso dizer, eu sou fascinado por futebol, né, sou viciado, mas eu ouso dizer que até as pessoas que não gostam de futebol se apaixonam, assim, pelo Neto, pela paixão dele, né, pelo que ele tem, pelo que ele fala, né, e paixão é que tem muitos sentidos, né, não quer dizer que só que ele fala coisas legais, né, ele comete erros como qualquer ser humano, mas até isso é legal, né, de ver a coragem que ele tem de falar. Então, essa coisa, né, essa ação sem desejo tem a ver um pouco com isso, né, um falar, um agir sem desejo, sem tesão, né, sem amor, sem sentimento, sem conexão com o próprio corpo, né. Então, assim, voltando, né, e unindo essas perspectivas, né, do Freud, do Lowen, do Damasio, do Gabor Maté, a gente pode pensar, né, que o narcisismo é uma defesa que impede a integração, a união entre o corpo e a mente. É um estado em que o eu se perde ao tentar ser uma imagem perfeita, ao invés de viver como um ser imperfeito, mas pelo menos que é inteiro, né, que se sente inteiro. E o corpo do homem não é diferente, né? Ele também é atravessado por desejo, né? Por dor, né? O homem também sente desejo, dor, medo, prazer, impotência. E impotência em todos os sentidos mesmo, né? O que acontece no nosso corpo acontece na nossa mente e vice-versa. Então, inclusive essas coisas, né? Quando a gente fala de impotência, a gente só pensa na impotência sexual. Mas antes a gente tá falando de pessoas que não têm sentimento de poder na vida, né? E aí isso, obviamente, se reflete no corpo. E o que reflete no corpo reflete na mente. Então tá tudo relacionado. Historicamente, os homens foram ensinados, né? A calar o corpo. Ou melhor, né, a mostrar só uma parte dele, a parte forte, eficiente, produtiva, ativa, um corpo que serve, que aguenta, que não chora, que não fraqueja. Esse corpo muitas vezes não é vivido, né? Ele inclusive é performado. Mas o que você, como homem, eu como homem, as pessoas que estão escutando pensam também sobre isso? Como que o homem, né, vai expressar quem ele é, né? Como que o corpo masculino pode expressar algo se desde cedo ele aprende que sentir é coisa de mulher, por exemplo? Que demonstrar afeto é sinal de fraqueza. Que ter medo ou insegurança é digno de ter vergonha.
Do ponto de vista social, o corpo do homem também é cobrado, né? Tem que ser viril, sexualmente potente, economicamente produtivo, né? Emocionalmente indiferente. Mas e quando esse corpo falha, né? Quando ele adoece? É aí que vem a vergonha, o silêncio, a culpa. E é aí que muitos homens se anestesiam, né? Com trabalho, com álcool, com excesso de academia, com pornografia, com indiferença. Então, na clínica, assim, nos meus atendimentos, eu percebo, e eu escuto isso também, né, de outras pessoas que atendem, né, que muitos homens, né, eles chegam na clínica, né, nos atendimentos porque estão esgotados, né, sem tesão, sem libido, sem vontade, né, mas não conseguem nomear, não conseguem entender o que está acontecendo com eles não conseguem dar nome a essa dor, né, a esses sentimentos, a essas emoções, né. Em geral, chegam com muita autocrítica, né, com um sentimento de fracasso, né, muito grande. E isso acontece porque os homens foram treinados, né, para não entrar em contato com seus sentimentos, com o seu próprio corpo. Então, pensando, né, nesse questionamento, será que a gente vive, então, esse momento, né, de mentes fracas, corpos fortes? E eu sugeri, né, ao longo do episódio que eu acredito que é até o contrário, que a gente tem, na verdade, mentes rígidas, que aprenderam a negar o próprio corpo, por causa de padrões culturais, familiares, para a gente poder viver em sociedade, por a gente ter vergonha do próprio corpo, tudo isso está enraizado no nosso desenvolvimento, na nossa criação. Então, dependendo da relação que a gente aprendeu a ter com o nosso corpo, a gente vai ter uma mente muito rígida e que vai imaginar soluções para sobreviver, né? Então a gente é esse bicho que, para conseguir inclusive sobreviver, né, nas nossas épocas mais primitivas, a gente usou nossos recursos psicológicos, intelectuais, né, racionais, para conseguir sobreviver a ameaças que eram maiores que nós, né, nesses tempos primitivos. Então, assim, a gente tem essa capacidade, né, de imaginar mundos, de imaginar jeitos com que a gente pode ser que vão ser mais favoráveis à nossa sobrevivência. E eu acredito que é isso, né? Na verdade, a gente é muito obcecado pelo nosso conhecimento intelectual, psicológico, mas ele só é uma parte, né, do nosso corpo. A racionalização, muitas vezes, ela é uma tentativa, né, de defesa contra os nossos sentimentos, contra o nosso corpo, que é, finalmente, o que a gente realmente é. Então, hoje, né, eu acredito que o cuidado real com o corpo, inclusive, assim, de ficar trincado, de ficar saudável, eu não vejo problema nenhum com isso, assim. A questão só é que quando a gente tá pensando muito mais na imagem que a gente acredita que a gente tem que ter para poder ser aceito, aí a gente não tá necessariamente cuidando, né, da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso prazer, né? O que eu acho que a gente vive hoje, na verdade, é justamente o contrário. É uma mente que é muito forte, a gente deposita muita energia no nosso processo intelectual, nos nossos processos racionais e esquece do que a gente realmente é. Talvez esse seja um dos nossos maiores desafios, se reconectar, né? Principalmente aí os homens, se reconectar com o próprio corpo. Então o corpo é isso, né? Como a psicanálise sempre nos mostrou, ele não mente. Ele fala antes, inclusive, né, da gente formar nessas palavras. E quando ele é escutado, pode ser realmente um caminho de volta para nós mesmos e que a gente vai conseguir realmente cuidar, né, da nossa saúde, inclusive, né, o que a gente fala tanto da nossa saúde mental, né? Nossa saúde mental, ela começa no corpo. Então é isso, gente, a gente chegou no fim do terceiro episódio. Me contem aí o que vocês acham, deixem as suas impressões aqui no YouTube. O apoio de vocês é muito importante. No momento, o que a gente pede é isso. Sigam, compartilhem, comentem, sugiram temas, sigam a gente nas redes sociais. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Este foi o terceiro episódio do podcast Homens de Palavra, um programa realizado e idealizado por Bruno Mota e Danilo Santos. A apresentação e o roteiro ficou com Danilo Santos e a montagem de som, Bruno Mota. É isso, pessoal. Sigam a gente lá no nosso Instagram e compartilhem os nossos episódios. Anota aí, @Homens de Palavra 2025. Vou repetir, @Homens de Palavra 2025. Esse é o nosso Instagram. É isso então, gente. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. Tchau!